Tem? Claro, já fizendo pra você. Então vamos direto pro que interessa, né? Vamos experimentar aqui e ver como é que tá o café da Getulina, né? Vamos experimentar. Pode colocar aí que tem bastante, viu? É. Você vai tomar? Diz dois, agora eu quero conversar. Diz dois eu tomo. Posso pelo menos tomar um golinho? Fique à vontade, ó. Isso é bom. Vamos ver. Delícia. Cafezinho mineiro é outra coisa, né? Ei, é bom demais, não é? É, uai, sou. Ô Joé, me conta aí o que você tem para compartilhar comigo, com os nossos fiéis telespectadores de sempre, uma história que nos ajude. Olha, Antônio Carlos, eu vou contar para você uma história que eu escutei do meu avô, do seu avô, e ele já sabe, não entendo que o meu avô contou isso, ele já tá morto, já morreu, né? Mas é a história de um rei. A história de um rei? Na verdade é a história de um reino, né? De um reino? É, onde tinha um rei, onde tinha os súditos dele, né? Os súditos, é. E é uma história que vai fazer nós reflexionar muito. Faz refletir. É, reflexionar. Tá bom, vai lá. E como é que é essa história, Jorge? Bom, a história é o seguinte. Esse rei, ele tinha um reino bem grande, sabe? E ele tinha lá os súditos dele, né? E dentre os súditos ele tinha aqueles que eram de confiança, o pessoal que trabalhava no palácio, os conselheiros, o pessoal que era mais chegado, né? E aí ele tinha um súdito, e esse súdito ele era praticamente assim, vamos dizer, o homem de confiança do rei. O homem de confiança do rei, é. E sempre que o rei tinha uma dúvida, perguntava para ele, e o que é interessante é que todas as vezes que tinha uma situação ruim, esse súdito aí tentava fazer o rei acreditar naquilo que ele não acreditava. E o que o rei não acreditava? O rei não acreditava na bondade de Deus. Não acreditava na bondade de Deus? Não acreditava nem em Deus, pra você ter uma ideia. Nossa. E aí todas as vezes que tinha um problema, ele chegava ao rei e dizia assim: Majestade, olha, não desanima não. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus nunca erra. E sempre ele dizia a mesma coisa: Ô majestade, não desanima. Deus faz tudo perfeito. Deus nunca erra. Aí um dia eles saíram pra uma caçada, sabe? Pra caçada. É, porque o rei tinha uma época lá que ele liderava a caça, né? Liderava a caça. E o pessoal saía caçar. E é claro que o rei saía com os principal, como é que fala assim, funcionário dele, pra poder caçar, e entre eles ia esse súdito leal aí, o súdito leal, é. Aí eles estavam andando lá pelo meio da floresta, atrás dos animais, né? De repente, olha, apareceu um leão, e o leão veio na direção do rei, e só tava, naquela hora só tava o rei e esse súdito fiel. Só o rei e esse súdito de confiança. É, os outros pessoal estavam tudo lá nós atrás, né? Aí quando o rei viu que o leão apareceu, o rei foi pegar a espingarda pra atirar no leão. O leão só na ligeiro pulou em cima do rei. E aí? Aí esse súdito fiel dele, que também estava armado, pegou e deu um tiro na cabeça do leão e matou o leão. Mas já tinha acontecido uma tragédia. O leão matou o rei? Não matou. Mas o leão arrancou o dedinho mindinho da mão. O dedinho mindinho? É. O leão tinha mordido, já arrancou só o dedo. Aí o que aconteceu? Esse rei, assustado ainda, meio adalado com a situação, foi socorrido, né? Porque o pessoal, quando ouviu o grito do rei, veio todo mundo que estava no meio da floresta caçando, veio acudir o rei, botou ele lá na sua carruagem real, levou lá do palácio, já tinha lá um médico que cuidava dele, o médico já cuidou, já ajeitou, mas o rei ficou sem o dele. Aí ele mandou chamar esse certo de confiança dele, o súdito de confiança. É. Aí o súdito de confiança chegou e falou assim: Você sempre me diz que eu não desanimar, que Deus faz tudo perfeito, né? Cadê o seu Deus? Onde que ele tá? Eu tô sem o meu dedo, ó, curto a sua. Cês olham ficar preso se aprender a largar não de falar desse tiro. E aí, mandou colocar ele lá no calabouço. Lá no calabouço, que é a prisão que fica geralmente nos fundos do palácio. É, lá embaixo no duracão, prenderam ele lá. Aí o que aconteceu? E o rei continuou vivendo a vida dele, né? Um certo dia, o rei decidiu
fazer uma visita para um outro rei que morava num outro país, sabe? Aí ele montou na comitiva e seguiram viagem para chegar até lá. Aí no meio do caminho, eles se depararam com um outro povo. Se depararam com outro povo. Encontraram com um touro que era um touro muito cruel. Nossa, era um pessoal violento que atacou eles no meio do caminho. Atacou? Aí mataram um monte, teve alguns que conseguiram fugir. Mas o rei, ele foi preso. Foi preso por essa tribo perigosa. Por esse touro perigoso aí. Foi preso. E aí foi lesado lá pra tribo lá, né? Chegou lá, quando o líder da tribo viu que era o rei do touro que morava mais distante, ele falou assim: nós vai oferecer ele em sacrifício do nosso Deus. Sério? Porque o Deus que eles serviam lá, era um Deus que eles ofereciam queimavam as pessoas assim numa fogueira, para oferecer de oferta do Deus deles lá. Nossa, que horror! Pois é. Aí então o que aconteceu? Condenaram, deixaram o rei preso lá no canto, condenaram certinho a hora e o dia que eles iam fazer o sacrifício, aí cataram o rei, lesaram lá, tinha um monte de lenha assim, preparado na fogueira, e no meio da lenha tinha um tronco assim alto, sabe? Um toco alto, um tronco alto, que eles amarravam as pessoas. Aí amarraram o rei ali, e eles iam atear o fogo. Só que antes de oferecer o sacrifício do Deus deles, eles precisavam chamar o sacerdote deles para avaliar o certo. Aí o sacerdote olhou, até que olhou para a mão do rei e gritou: Torá, esse aqui não presta para ser oferecido de sacrifício. Não presta? Não, ele está sartando um dedo na mão. Sério? Aí o que aconteceu? Como ele não prestava para sacrifício, eles sortaram ele e deixaram ele embora. Sério? E o rei, com muita dificuldade, sozinho, andando pelos caminhos, chegou lá na casa dele, lá no palácio dele, no reinado dele. O touro ficou feliz que o rei estava além, etc. Né? Aí quando ele se ajeitou, tomou um banho, comeu e tal, aí ele mandou, chamou um dos soldados e disse assim: oi, sorta lá o fulano. O fulano? Aquele indivíduo lá que ele tinha aprendido, que era o servo fiel dele, que dizia que Deus fazia tudo dom, que Deus fazia tudo perfeito, que Deus nunca errava. Aí chamaram e esse servo dele apareceu lá, tiraram ele lá do calabouço, levaram ele pro rei. Quando chegou diante do rei, o rei falou assim: meu servo, eu te devo muitas desculpas e um pedido de perdão. Porque você sempre disse para mim que Deus é perfeito e nunca erra. E graças ao dedo que eu perdi no ataque do leão aquele dia, eu fui liberto de ser queimado na fogueira para ser oferecido para o Deus daquele outro povo que mora adiante aí. E aí? Aí o servo disse: viu, senhor? Viu? É isso aí. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus nunca erra. Aí ele olhou pro servo e falou assim: só que eu quero te fazer uma pergunta. Se Deus nunca erra, se Deus faz tudo perfeito, por que ele deixou que você fosse preso turninho e ficasse tanto tempo lá embaixo no calabouço? Aí ele olhou pro rei e falou assim: rei, se o senhor não tivesse me prendido, eu ia estar com o senhor nessa viagem que o senhor fez, e eu podia ter sido preso com o senhor e oferecido em sacrifício ao Deus daquele touro. Mas Deus não permitiu. Deus, muito tempo antes, já viu que isso ia acontecer e me livrou. Resultado, o rei intercedeu que Deus faz tudo perfeito, que Deus nunca erra e que nós temos que aprender a respeitar e entender a bondade de Deus com todas as pessoas. Puxa, que historinha maravilhosa. Historinha não, historiona, né? Porque uma história maravilhosa. É uma história muito bonita, pois é. E às vezes, Antônio Carlos, as pessoas reclamam da situação que vive, né? Situação que vive, que vive. Por quê? Por causa de quê? Porque às vezes está com problema, às vezes perde uma pessoa da família, às vezes o negócio não dá certo e perde negócio, às vezes perde o emprego e murmura e reclama e acha que não tá bom, que Deus não se importa com ela. Mas nós temos que entender o seguinte: Deus, Ele sabe o que faz.
Deus faz tudo perfeito e Ele nunca erra. Então, em vez de você ficar reclamando da situação que você vive, pensa bem, agradeça a Deus por toda a situação, porque assim a vida fica bem melhor. Ô, maravilha, vamos tomar um café? Ô, tá, agora você coloca e os outros lá também, então vamos lá, colocar pra mim e pra você, né? Mas muito bom esse negócio de saber ser agradecido, né? É muito bom sim, é maravilhoso, né?